Capítulo 6. Dominando sua mente. Como dirigir seu cérebro. Não encontre um defeito, encontre uma solução. Henry Ford. Este capítulo é sobre como encontrar soluções. Até agora falamos sobre o que você deve mudar se desejar modificar sua vida. Que tipos de estados o fortalecem e quais os que o deixam hesitante. Nesta parte do livro, você irá aprender como mudar seus estados, a fim de poder conseguir o que quiser e quando quiser. Em geral, não faltam recursos nas pessoas. Falta-lhes o controle sobre seus recursos. Este capítulo ensinará como estar no controle, como conseguir mais sabor da vida, como mudar seus estados, suas ações e assim os resultados que consegue em seu corpo. Tudo em questão de momentos. O modelo de mudança que eu e a PNL ensinamos é muito diferente do usado em muitas escolas de terapia. O cânone terapêutico, que é uma mistura de várias escolas, é tão familiar que se tornou algo como um totem cultural. Um grande número de terapeutas acredita que, a fim de mudar, você tem de voltar às experiências negativas profundamente assentadas e vivê-las outra vez. A ideia é que as experiências negativas das pessoas ficam represadas dentro delas como um líquido, até que não haja mais espaço e elas ou rompam ou transbordem. A única maneira de entrar em contato com esse processo, diz o terapeuta, é reexperimentar todos os eventos de dor e então tentar fazê-los sair para sempre. Tudo na minha experiência diz que esse é um dos menos efetivos meios de ajudar as pessoas com seus problemas. Em primeiro lugar, quando você pede a alguém que volte atrás e reviva algum trauma terrível, você o está pondo no estado mais doloroso e de menos recursos em que ele pode estar. Se você põe alguém num estado sem recursos, suas chances de conseguir novos resultados e comportamentos estão muito diminuídas. De fato, essa abordagem pode até reforçar o padrão doloroso e sem recursos, devido ao acesso seguido a estados neurológicos de limitação e dor. Torna-se muito mais fácil acionar esses estados no futuro. Quanto mais você revive uma experiência, com mais facilidade a usa outra vez. Talvez seja por isso que tantas terapias tradicionais levem tanto tempo para conseguir resultados. Tenho alguns bons amigos que são terapeutas. Eles se preocupam sinceramente com seus pacientes. Eles acreditam que o que estão fazendo está fazendo diferença. E está. A terapia tradicional consegue resultados. No entanto, a questão é: podem esses resultados ser conseguidos com menos dor pelo paciente e num período de tempo mais curto? A resposta é sim. Se modelarmos as ações dos mais efetivos terapeutas do mundo, que é exatamente o que Bandler e Grinder fizeram, de fato, dominando um simples entendimento de como seu cérebro funciona, você pode tornar-se seu próprio terapeuta, seu próprio consultor pessoal. Você ultrapassa a terapia ao ser capaz de mudar qualquer sentimento, emoção ou comportamento seu, em questão de momentos. Acredito que começamos a conseguir mais resultados efetivos com a criação de um novo modelo para o processo de mudança. Se você acredita que seus problemas ficam guardados em seu interior até extravasarem, é isso exatamente o que experimentará. Vejo nossa atividade neurológica mais como uma vitrola do que como se toda dor agisse como algum fluido letal. O que na realidade acontece
é que os seres humanos continuam tendo experiências que estão sendo agravadas. Nós a guardamos no cérebro como discos numa vitrola. Assim como os discos, também nossas gravações podem ser tocadas outra vez, a qualquer momento, se o estímulo certo no ambiente for desencadeado, se o botão certo for acionado. Então, para lembrar nossas experiências, podemos optar por pressionar botões que tocam canções de felicidade e alegria, ou podemos usar botões que criam dor. Se seu plano terapêutico inclui o botão que cria dor muitas vezes seguidas, você poderá estar reforçando o estado muito negativo que deseja mudar. Acredito que você precise fazer alguma coisa bem diferente. Talvez possa simplesmente reprogramar seu toca-discos para tocar outra música bem diferente. Você liga o mesmo botão, mas, em vez de tocar uma canção triste, surge uma hesitante. Ou, talvez, você possa regravar o disco, pegar as velhas memórias e mudá-las. O ponto é, os discos que não estão sendo tocados não vão crescer e explodir. É absurdo, e assim como reprogramar um toca-discos é um procedimento simples, é fácil mudarmos os meios que nos fazem produzir sentimentos e emoções desprovidos de recursos. Não temos que experimentar tudo que lembra dor para mudarmos nosso estado. O que temos de fazer é mudar a representação interna, de negativa para uma positiva, que é automaticamente acionada e nos induz a produzir resultados mais efetivos. Temos de aumentar a rotação dos circuitos para êxtase e desligar a corrente dos circuitos para a dor. A PNL olha para a estrutura da experiência humana, não para o conteúdo. Enquanto podemos ser e somos simpáticos de um ponto de vista pessoal, não nos importa nem um pouco o que aconteceu. O que nos importa mesmo é como você junta em sua mente o que aconteceu. Qual é a diferença entre como você produz o estado de depressão e o estado de êxtase? A principal diferença é a maneira como estrutura suas representações internas. Nada tem qualquer poder sobre mim além daquilo que permito por meio de meus pensamentos conscientes. Anthony Robbins. Estruturamos nossas representações internas através de nossos 5 sentidos: visão, audição, tato, gosto e olfato. Em outras palavras, nós experimentamos o mundo na forma de sensações visuais, auditivas, sinestésicas, gustativas ou olfativas. Assim, quaisquer experiências que temos guardadas na mente são representadas através desses sentidos. Originalmente pelas 3 maiores modalidades, a visual, a auditiva e as mensagens sinestésicas. Estas modalidades são amplos agrupamentos de maneiras como formamos representações internas. Você pode considerar seus 5 sentidos ou sistemas representacionais os ingredientes com os quais constrói qualquer experiência ou resultado. Lembre-se que, se alguém é capaz de produzir um resultado particular, este resultado é criado por ações específicas, mentais e físicas. Se você reproduzir as mesmas ações exatas, pode duplicar os resultados que uma certa pessoa produz. A fim de produzir um resultado, você deve saber quais são os ingredientes necessários. Os ingredientes de todas as experiências humanas derivam de nossos 5 sentidos, ou modalidades. No entanto, não é suficiente só saber quais são os ingredientes necessários, pois se desejamos reproduzir um estado com precisão, precisaremos saber também com precisão qual a proporção de cada ingrediente. Se usarmos pouco ou muito de um ingrediente em particular,
o resultado que obteremos não será do mesmo tipo e qualidade. Quando os seres humanos querem mudar algo, em geral se trata de uma destas duas coisas, ou de ambas simultaneamente. Como se encontram, ou seja, o estado em que estão, ou como se comportam. Uma pessoa que fuma, por exemplo, pode querer mudar a maneira como se sente, o estado, física e emocionalmente, assim como também o hábito de acender um cigarro após outro. No capítulo sobre o poder de nossos estados, explicamos que existem duas maneiras de mudar o estado das pessoas, e assim seu comportamento, mudando a fisiologia que o fará agir de outra maneira, ou mudando as representações internas. Neste capítulo, iremos aprender como mudar concretamente nossa maneira de representar as coisas, de tal modo que apure nossos sentidos e fortaleça a criação do tipo de comportamento que proporcionará a realização de nossos objetivos. Quanto às nossas representações internas, podemos mudar duas coisas. Em primeiro lugar, o que representamos. Assim, por exemplo, se imaginamos a pior situação possível, podemos nos acostumar a representar a melhor situação possível. Em segundo lugar, como nós as representamos. Muitos de nós temos em nossa mente certas chaves que ativam de determinada maneira as reações cerebrais. Algumas pessoas, por exemplo, percebem que imaginar algo como de grande dimensão as motiva mais. Para outros, o tom de voz com que falam consigo mesmos constitui um fator de motivação mais importante que qualquer outro. Quase todos nós temos certas submodalidades-chave que desencadeiam reações imediatas em nós. Uma vez que tenhamos descoberto as diferentes maneiras com que representamos as coisas para nós mesmos e como nos afetam, podemos tomar o controle de nossa própria mente e começar a representá-las de maneira a que nos estimulem e deem poder em vez de nos limitar. Relação de submodalidades possíveis. Visual. Número 1. Composições móveis ou paradas. Número 2. Panorama ou enquadrada. Se enquadrada, o formato do quadro. Número 3. Colorido ou preto e branco. Número 4. Brilho. Número 5. Tamanho da imagem, tamanho natural, maior ou menor. Número 6. Tamanho relativo dos objetos centrais. Número 7. A pessoa fora ou dentro da imagem. Número 8. Distância da imagem para a pessoa. Número 9. Distância do objeto central para a pessoa. Número 10. Qualidade de tridimensionalidade. Número 11. Intensidade do colorido, ou preto e branco. Número 12. Grau de contraste. Número 13. Movimento, se tiver rápido ou lento. Número 14. Foco. Quais as partes, dentro ou fora. Número 15. Foco intermitente ou fixo. Número 16. De que ângulo é visto. Número 17. Número de imagens, cenas. Número 18. Localização. Número 19. Outra. Auditiva. Número 1. Volume. Número 2. Cadência, interrupções, agrupamentos. Número 3. Ritmo. Regular, irregular. Número 4. Inflexões. Palavras realçadas, de que maneira? Número 5. Tempo. Número 6. Pausas. Número 7. Tonalidades. Número 8. Timbre. Qualidade, origem da reverberação. Número 9. Singularidade do som, grave ou suave. Número 10. Som move-se em volta, espacial. Número 11.
localização. Número 12, outro. Sinestésico. Número 1, temperatura. Número 2, textura. Número 3, vibração. Número 4, pressão. Número 5, movimento. Número 6, duração. Número 7, constante intermitente. Número 8, intensidade. Número 9, peso. Número 10, densidade. Número 11, localização. Número 12, outro. Limite da dor. Número 1, tremor. Número 2, quente, frio. Número 3, tensão muscular. Número 4, aguda, fraca. Número 5, pressão. Número 6, duração. Número 7, intermitente, assim como latejar. Número 8, localização. Número 9, outra. Se alguém produz um resultado que gostaríamos de modelar, precisamos saber mais do que o fato de que algo foi representado na mente dela e que ela disse algo a si mesma. Precisamos de instrumentos mais afinados para realmente termos acesso ao que está acontecendo em nossa mente. É onde entram as submodalidades. Elas são como as quantidades certas de ingredientes requeridos para criar um resultado. São os menores e mais exatos tijolos que fazem a estrutura da experiência humana. Para sermos capazes de entender e, assim, controlar uma experiência visual, precisamos saber mais sobre ela. Precisamos saber se é escura ou brilhante, em branco e preto ou em cores, móvel ou estacionária. Da mesma maneira, queremos saber se uma comunicação auditiva é alta ou baixa, próxima ou afastada, ressoante ou abafada. Queremos saber se uma experiência sinestésica é macia ou dura, áspera ou lisa, flexível ou rígida. Outra distinção importante é se uma imagem é associada ou dissociada. Imagem associada é a que você experimenta como se realmente estivesse lá. Você a vê através de seus próprios olhos, ouve e sente como se estivesse com o seu próprio corpo naquela hora, naquele lugar. Imagem dissociada é a que você experimenta como se estivesse vendo de fora de si mesmo, como se assistisse a um filme sobre si mesmo. Consulte a lista de submodalidades. Pare um minuto para lembrar uma experiência agradável recente que tenha tido. Agora, entre dentro dessa experiência. Veja o que viu com seus próprios olhos, os eventos, imagens, cores, brilhos e assim por diante. Ouça o que ouviu, as vozes, sons e assim por diante. Sinta o que sentiu, emoções, temperatura e assim por diante. Experimente como era. Agora, saia de seu corpo e sinta-se afastando da situação, mas de um lugar onde ainda possa ver-se, lá na experiência. Imagine a experiência como se estivesse se vendo em um filme. Qual é a diferença de seus sentimentos? Em qual dos exemplos os sentimentos foram mais intensos? No primeiro ou no segundo? Isso distingue uma experiência associada de uma dissociada. Usando submodalidades distintas, como associação versus dissociação, você pode mudar radicalmente sua experiência da vida. Lembre-se, aprendemos que todo o comportamento humano é o resultado do estado em que estamos e que nossos estados são criados por nossas representações internas. As coisas que imaginamos, que nós dizemos e assim por diante.
Assim como um diretor de cinema pode mudar o efeito que seu filme tem sobre uma plateia. Você pode mudar o efeito que qualquer experiência na vida tem sobre você. Um diretor pode mudar o ângulo da câmera, o volume e o tipo de música, a velocidade e a quantidade de movimento, a cor e a qualidade da imagem, e assim criar qualquer estado que queira em seu público. Da mesma maneira, você pode dirigir seu cérebro para gerar qualquer estado ou comportamento que o apoie em suas metas. Deixe-me mostrar-lhe como. É muito importante que faça estes exercícios, pois poderá se interessar e ler cada um até o fim. Então você para e os faz, antes de prosseguir a leitura. Pode ser divertido fazer os exercícios com mais alguém. Faça turnos, dando sugestões e respondendo a elas. Quero que pense numa recordação muito agradável. Pode ser recente ou antiga. Só feche os olhos, relaxe e pense nela. Agora, pegue essa imagem e a torne mais e mais brilhante. Enquanto a imagem brilha, note como seu estado muda. A seguir, quero que traga seu quadro mental para mais perto de você. Pare agora e o torne maior. O que acontece quando você manipula a imagem? Muda a intensidade da experiência, não é? Para a grande maioria das pessoas, fazer com que uma lembrança já agradável se torne maior, mais brilhante e mais próxima, cria uma imagem mais poderosa e mais agradável. Isto aumenta o poder e o prazer da representação interna e deixa você num estado mais poderoso e alegre. Todos temos acesso a 3 modalidades ou sistemas representacionais: visual, auditivo e sinestésico. Mas as pessoas contam com variados graus nos diferentes sistemas representacionais. Muitas têm acesso a seus cérebros principalmente por uma estrutura visual. Reagem às cenas que veem em suas cabeças. Outras, principalmente pela auditiva, outras pelas sinestésicas. Tais pessoas reagem com mais intensidade ao que ouvem ou sentem. Assim, após você ter variado as cenas visuais, vamos tentar a mesma coisa com os outros sistemas representacionais. Traga de volta a lembrança agradável com a qual já trabalhamos. Aumente o volume das vozes ou sons que ouve. Dê-lhes mais ritmo, um tom mais profundo, uma mudança de timbre. Faça-os mais fortes e mais afirmativos. Agora, faça o mesmo com as submodalidades sinestésicas. Torne a lembrança mais quente, mais suave e mais macia do que era antes. O que acontece agora com seus sentimentos em relação à experiência? Nem todas as pessoas respondem da mesma maneira. Em particular, as sugestões sinestésicas detectam diferentes respostas em diferentes pessoas. É provável que a maioria de vocês ache que tornar a imagem maior ou mais brilhante a realce, pois dá à representação interna mais intensidade, torna-a mais atrativa e, o mais importante, deixa você num estado mais positivo e mais cheio de recursos. Quando faço esses exercícios em sessões de consulta, posso ver exatamente o que está acontecendo na mente de uma pessoa, observando sua fisiologia. Sua respiração torna-se mais profunda, outros se endireitam, o rosto relaxa e o corpo todo parece mais alerta. Tentemos a mesma coisa com uma imagem negativa. Quero que pense em alguma coisa que o aborrece e traga dor. Agora, pegue essa imagem e torne-a mais brilhante. Traga para mais perto de você. Torne-a maior. O que está acontecendo em seu cérebro?
Muitas pessoas acham que seus estados negativos se intensificaram. Os sentimentos ruins sentia antes ficam mais fortes. Agora ponha a imagem de volta onde estava. O que acontece se você agora a tornar menor, mais apagada e mais afastada? Tente e note a diferença em seus sentimentos. Descobrirá que os sentimentos negativos perderam sua força. Tente a mesma coisa com as outras modalidades. Ouça sua própria voz interior ou qualquer outra constante na experiência, num tom alto, staccato. Sinta a experiência como dura e firme. É bem provável que a mesma coisa acontecerá, que o sentimento negativo será intensificado. Mais uma vez, não quero que entenda isso de uma maneira acadêmica. Quero que faça esses exercícios de uma maneira concentrada, intensa, tendo cuidado de notar quais as modalidades e submodalidades que têm maior poder sobre você. Você pode querer percorrer esses passos outra vez em sua mente, tendo consciência de como a manipulação da imagem muda seus sentimentos sobre o fato. Pegue a imagem negativa com a qual começou e agora torne-a menor. Esteja atento para o que acontece enquanto a imagem encolhe. Agora, desfoque-a. Faça indistinta, apagada e difícil de ser vista. Depois, afaste-a de você, empurre-a para trás, de modo que mal possa vê-la. Finalmente, empurre-a de volta para um sol imaginário. Repare o que houve, vê e sente enquanto ela desaparece. Faça a mesma coisa com a modalidade auditiva. Abaixe o volume das vozes que ouve, torne-as mais letárgicas e fracas. Tire-lhes o ritmo e batidas. Faça a mesma coisa com suas percepções sinestésicas. Faça com que a imagem fique pairando fina e sem substância flácida. O que acontece com a imagem negativa quando passa por esse processo? Se você for como a maioria das pessoas, a imagem perde seu poder, torna-se menos potente, menos dolorosa ou até inexistente. Ou seja, você pode pegar alguma coisa que lhes causou grande dor no passado e torná-la impotente, fazê-la dissolver-se e desaparecer completamente. Penso que esta curta experiência é suficiente para mostrar como esta tecnologia pode ser poderosa. Em poucos minutos você pegou um sentimento positivo e fez com que se tornasse mais forte e mais fortalecedor. Também foi capaz de pegar uma imagem negativa poderosa e tirar-lhe o poder que tinha sobre você. No passado, você estava à mercê dos resultados, de suas representações internas. Agora, já deve saber que as coisas não precisam ser desse jeito. Basicamente, você pode viver sua vida de várias maneiras. Pode deixar seu cérebro dirigi-lo da forma que fazia no passado. Pode deixá-lo lançar qualquer quadro, som ou sensação. E pode responder automaticamente sob sugestão, como um cachorro pavloviano responde a uma campainha. Ou pode optar por dirigir conscientemente seu próprio cérebro. Pode implantar as sugestões que quiser. Pode pegar as imagens e experiências ruins e enfraquecê-las em sua força e poder. Pode representá-las para si de forma a não mais dominá-lo. Uma maneira de cortá-las, deixando-as de um tamanho no qual sabe que poderá controlá-las, de fato. Todos nós já não tivemos a experiência de uma tarefa ou trabalho tão grande que sentimos que nunca o faremos e sequer ao menos o começamos? Se você, com ela e assim, tomara as medidas apropriadas, em vez de ficar oprimido,
Sei que isso pode soar como uma simplificação, mas quando tentar, descobrirá que a mudança de suas representações pode mudar a maneira como se sente com relação a uma tarefa, e assim modificar suas ações. E é claro que agora você sabe também que pode pegar boas experiências e realçá-las. Pode pegar as pequenas alegrias da vida e torná-las maiores, fazer com que tornem mais clara sua visão do dia e com que sinta-se mais leve e mais feliz. O que temos aqui é uma maneira de criar mais interesse, mais alegria, mais ardor na vida. Não há nada bom ou mal, mas o pensamento o faz assim. William Shakespeare. Lembra-se, no primeiro capítulo, quando falamos sobre o bem dos reis? O rei tinha a capacidade de dirigir o reino dele. Bem, seu reino é seu cérebro. Assim como o rei dirige seu reino, você pode dirigir o seu, se começar a assumir o controle de como representa sua experiência da vida. Todas as submodalidades com as quais lidamos dizem ao cérebro como se sentir. Lembre-se, nós não sabemos como a vida é realmente. Nós só sabemos como a representamos para nós mesmos. Assim, se temos uma imagem negativa que é apresentada de uma forma grande, brilhante, potente e ressoante, o cérebro nos dá uma má experiência. Imensa, grande, brilhante, potente e ressoante. Mas, se pegamos essa imagem negativa e a encolhemos, escurecemo-la, tornando-a uma imagem imóvel. Então, tiramos seu poder e o cérebro responderá de acordo. Em vez de nos colocar em um estado negativo, podemos encolhê-lo ou lidar com ele sem maiores problemas. Nossa linguagem nos dá muitos exemplos do poder de nossas representações. O que damos a entender quando dizemos que uma pessoa tem um futuro brilhante? Como se sente quando uma pessoa diz que o futuro parece escuro? O que queremos dizer quando falamos sobre jogar luz sobre um assunto? Quando falamos que alguém deu uma dimensão exagerada a alguma coisa, ou tem uma imagem distorcida de alguma coisa, o que as pessoas querem dizer quando falam que alguma coisa está pesando em suas mentes, ou sentem que tem um bloqueio mental? O que quero dizer quando fala que está tudo bem ou que teve um estalo? Palavras predicadas. Visual: vê, olha, observa, aparece, mostra, amanhece, revela, prevê, ilumina, faísca, claro, nevoento, concentrado, nebuloso, cintilante, cristalino, clarão, imagina. Auditiva: ouve, escuta, som ou sons, faz música, harmoniza, sintoniza ou não, ser todo ouvidos, toca um sino, silêncio, ser ouvido, ressoa, surdo, melífluo, dissonância, afina, inaudível, tons altos, pergunta. Sinestésica: sente, toca, aperta, segura, escapa através, compreende, entrar em, faz contato, expulsa, vira, duro, insensível, concretiza, arranha, não se move, sólido, tem controle, sofre. Não específica: percebe, experimenta, entende, pensa, aprende, processa, decide, motiva, considera, muda, percebe. Insensitivo: diferente, tem em mente, ser consciencioso, sabe.
Tendemos a pensar que essas frases são só metáforas, mas não são. Em geral, são descrições bem precisas do que está acontecendo na nossa mente. Pense outra vez quando, há poucos minutos atrás, lembrou-se de algo desagradável e aumentou-o. Lembra-se como você acentuou os aspectos negativos da experiência e colocou-a num estado negativo? Pode encontrar uma maneira melhor de descrever essa experiência do que dizer que transformou-a num cavalo de batalha? Assim, nós sabemos instintivamente como nossas imagens mentais são poderosas. Lembre-se que podemos controlar nosso cérebro. Ele não tem de nos controlar. Frases predicadas. Predicadas são as palavras de processo, verbos, advérbios, adjetivos, que as pessoas usam em suas comunicações para representarem suas experiências interiores através de modalidade visual, auditiva ou sinestésica. Listadas abaixo estão algumas das frases predicadas mais comumente usadas. Visual, V. A luz de, as claras, bem definido, bonita como uma pintura, coisa bem diferente, colírio para os olhos, dar uma olhada, deixe claro, embaixo de seu nariz, em pessoa, em vista de, exibindo-se, fechada, fez uma cena, ideia obscura, imagem mental, lampejou sobre, memória fotográfica, olhar vago, olho da mente, olho fixo, olho nu, olho por olho, parece-se com, parece para mim, perceber de relance, pintar um retrato, retrato mental, sem sombra de dúvida, ter uma perspectiva sobre, ter uma oportunidade de. Veja isso, vista curta, vista de pássaro, visão de túnel, visão escura. Auditiva, ouve, alto e claro, bem informado, claramente expresso, conversa mole, dar conta de, declare sua intenção, dentro do alcance da voz, descrito em detalhe, deu uma opinião, dizer a verdade, dobre a língua, expressar-se, falar com franqueza, garantir uma audiência, investigar, língua amarrada, linguaruda, maneira de dizer, mensagem escondida, não ouvindo, nítido como um sino, ouça-me, ouvir vozes, palavra por palavra, poder da palavra, porta-voz, preste atenção, reclamar, reflexão tardia, reprimenda, ronronar como um gatinho, sessão de batidas, sintonizado, não sintonizado, tagarela, toca um sino, totalmente. Sinestésico, sente. Afiado como um prego, aguentar firme. Assim, assim. Cabeça fresca, cabeça quente, carne de pescoço, começar do nada. Controle-se, convencido. De pernas para o ar. Discussão acalorada. Dissimuladamente. Entrou em contato com. Escapou-me da mente. Estar nas nuvens. Ficar enfurecido. Firme-se. Frio, calmo, controlado. Fundamentos firmes. Know-how. Vinho de mesa. Lutar corpo a corpo. Mantenha a calma. Manter o controle. Mãos dadas. Momento de pânico. Não o estou. Acompanhando. Operador suave. Pegar o rumo de. Pendure lá. Pôr as cartas na mesa. Por baixo do pano. Puxar as cordas. Resumir. Segure-o. Ter um peso. Derrotado.
O objetivo ao combinar predicados é chegarmos à linguagem que nossos ouvintes falam, criando, pois, uma atmosfera de harmonia e entendimento. Aqui está um exercício simples que ajuda muitas pessoas. Você já se sentiu incomodado por um diálogo interno insistente? Já esteve numa situação em que seu cérebro não para quieto? Muitas vezes nosso cérebro repete diálogos repetidas vezes. Debatemos pontos com nós mesmos. Tentamos ganhar velhos argumentos ou nos desforramos de velhos problemas. Se isso acontece com você, só abaixe o volume. Torne a voz em sua cabeça mais suave, mais afastada, mais fraca. Isso resolve o problema para muitas pessoas. Ou você tem um desses diálogos internos que estão sempre limitando-o? Agora ouça-o dizer as mesmas coisas, só que com sua voz sexy, num tom e tempo quase de flerte. Você não pode fazer isso. Como parece agora? Você pode sentir que está até mais motivado a fazer o que a voz está lhe dizendo para não fazer? Tente isso agora e experimente a diferença. Façamos outro exercício. Desta vez, pense em alguma coisa, na sua experiência que você estava totalmente motivado a fazer. Relaxe e forme um quadro mental dessa experiência, o mais claro possível. Agora, vou fazer-lhes algumas perguntas sobre ela. Faça uma pausa e responda a cada pergunta, uma por uma. Não há respostas certas ou erradas. Pessoas diferentes responderão de maneiras diferentes. Enquanto olha a imagem, vê um filme ou uma foto. Ela é colorida ou em preto e branco? Está próxima ou afastada? Está à esquerda, à direita ou no centro? No alto, embaixo ou no meio de seu campo de visão? É associada, você a vê através de seus próprios olhos, ou é dissociada, você a vê como espectador externo? Como a enxerga? Tem uma moldura em volta, ou é um panorama sem limites definidos? Ela é brilhante ou embaçada? Escura ou clara? É focada ou desfocada? Enquanto faz esse exercício, não esqueça de anotar quais as submodalidades que são mais fortes para você. Quais as que têm mais poder quando se concentra nela. Agora percorra suas submodalidades auditivas e sinestésicas. Quando escuta o que está acontecendo, você ouve sua própria voz ou as vozes dos outros na cena? Ouve um diálogo ou um monólogo? Os sons que você ouve são altos ou baixos? Têm inflexões variadas ou são monótonos? São rítmicos ou staccato? O andamento é lento ou rápido? Os sons vêm e vão ou mantêm um tema constante? Qual a principal coisa que você está ouvindo ou dizendo para si? Onde o som está localizado? De onde está vindo? Quando você o sente, ele é duro ou macio? É quente ou frio? É áspero ou suave? É flexível ou rígido? É sólido ou líquido? É agudo ou abafado? Onde está a sensação localizada em seu corpo? É amargo ou doce? Algumas dessas questões, a princípio, podem parecer difíceis de responder. Se você tem a tendência de formar suas representações internas primeiramente de uma forma sinestésica, pode pensar para si mesmo: eu não faço imagens. Lembre-se, isso é uma crença, e enquanto mantê-la será a verdade. Conforme você se torna mais consciente de suas próprias modalidades, aprenderá a melhorar suas percepções por meio de algo chamado sobrepor. Isso significa que,
Se você é fundamentalmente auditivo, por exemplo, fará melhor recolhendo em primeiro lugar todas as sugestões auditivas que usa para compreender uma experiência. Assim, pode primeiro lembrar do que estava ouvindo naquele tempo, uma vez que esteja nesse estado e tenha uma representação interna forte, rica e muito mais fácil de entrar numa moldura visual para trabalhar com as submodalidades visuais, ou numa moldura sinestésica para experimentar as submodalidades sinestésicas. Muito bem, você acabou de ver e experimentar a estrutura de alguma coisa na qual gostaria de estar fortemente motivado a fazer. Alguma coisa na qual, no presente, você não tem interesse especial, nenhuma motivação real para fazer. Mais uma vez, forme uma imagem mental. Agora, repita de forma exata as mesmas perguntas, tendo o cuidado de anotar como suas respostas diferem daquelas que teve para a coisa que estava fortemente motivado a fazer. Por exemplo, quando olha para a imagem, vê um filme ou uma foto? Então continue repetindo todas as questões da submodalidade visual. Agora repita as perguntas de suas modalidades auditivas e sinestésicas. Enquanto faz isso, não esqueça de anotar quais submodalidades são mais fortes para você, quais as que têm maior poder para afetar seus estados. Agora, tome a coisa pela qual está motivado. Chamemo-la experiência 1, e a coisa pela qual quer ser motivado, experiência 2, e olhe para elas ao mesmo tempo. Não é difícil de fazer. Pense em seu cérebro como uma tela de televisão subdividida e olhe ambas as imagens ao mesmo tempo. Há diferenças nas submodalidades, não há? Podemos prognosticar isso, é claro, porque representações diferentes produzem tipos diferentes de resultados no sistema nervoso. Agora, tome o que aprendemos sobre os tipos de submodalidades que nos motivam e então, passo a passo, reajustemos as submodalidades das coisas que ainda não está motivado a fazer. Experiência 2. De forma a combinar com aquelas da coisa que está motivado a fazer. As submodalidades da experiência 1. Mais uma vez, essas serão diferentes para pessoas diferentes, mas é provável que a imagem da experiência 1 será mais brilhante do que a da experiência 2. Será mais clara e mais próxima. Quero que você se concentre nas diferenças entre elas e manipule a segunda representação para que se torne mais e mais parecida com a primeira. Lembre-se de fazer o mesmo também com as representações auditivas e sinestésicas. Faça isso agora. Como se sente agora sobre a experiência 2? Está mais motivado para fazê-la? Você deve estar se igualou às submodalidades da experiência 1. Por exemplo, se a experiência 1 era um filme e a experiência 2 era uma moldura fixa, você representou a experiência 2 em um filme e continuou o processo com todas as submodalidades visuais, auditivas e sinestésicas. Quando encontra os acionadores específicos, submodalidades, que fazem com que entre em um estado desejável, pode então ligar esses acionadores para estados indesejáveis e, por meio disso, mudá-los em um momento. Lembre-se, representações internas similares criarão estados ou sensações similares, e sensações ou estados similares acionarão ações similares. Também, se você descobre o que especificamente o faz sentir-se motivado para fazer qualquer coisa, então saberá o que tem de fazer com qualquer experiência para sentir-se motivado sempre que quiser. A partir desse estado motivado, tomará medidas efetivas. É importante notar que certas submodalidades-chave nos afetam mais do que outras. Por exemplo,
Trabalhei com um menino que estava sem motivação para ir à escola. A maioria das submodalidades visuais não pareciam tocá-lo muito. No entanto, se ele dissesse certas palavras para si mesmo, um certo tom de voz imediatamente se encontrava motivado para ir à escola. Em compensação, quando estava motivado, sentia tensão em seus bíceps. No entanto, quando não estava motivado ou estava zangado, ele tinha tensão em seu queixo e seu tom de voz era bastante diferente. Pela simples mudança só dessas duas submodalidades, pude transportá-lo quase que instantaneamente de um estado de perturbação ou de não motivação para um estado de estar motivado. A mesma coisa pode ser feita com comida. Uma mulher adorava chocolate devido à sua textura, sua cremosidade e maciez. No entanto, odiava uvas porque eram barulhentas. Tudo que tive de fazer foi induzi-la a se imaginar comendo uma uva lentamente, mordendo-a com vagar e sentindo a textura, enquanto a rolava em sua boca. Também fiz com que dissesse as mesmas coisas com a mesma tonalidade. Fazendo isso, logo começou a desejar e apreciar uvas, até o dia de hoje. Como modelador, você tem sempre que ser curioso sobre como alguém é capaz de produzir algum resultado mental ou físico. Por exemplo, pessoas vêm a mim para conselhos e dizem: estou tão deprimido. Eu não pergunto, por que está deprimido? Também não peço que representem para si e para mim o motivo. Isso as poria num estado depressivo. Não quero saber por que estão deprimidas. Quero saber como estão deprimidas. Assim pergunto: como faz isso? Em geral, recebo um olhar surpreso, porque a pessoa não percebe que há certas coisas em sua mente e fisiologia que a tornam deprimida. Logo pergunto: se eu estivesse no seu lugar, de que maneira ficaria deprimido? O que imaginaria? O que diria para mim mesmo? Como diria isso? Que tonalidade usaria? Esses processos criam ações mentais e físicas específicas e, pois, resultados emocionais específicos. Se você muda a estrutura do processo, ele pode tornar-se alguma outra coisa, alguma coisa que não seja um estado depressivo. Uma vez que você sabe como fazer coisas com sua nova consciência, pode começar a dirigir seu próprio cérebro e criar os estados que o apoiam para viver a qualidade de vida que deseja e merece. Exemplo: como é que você fica frustrado ou deprimido? Você pega alguma coisa e constrói uma imagem elevada dela em sua mente? Fica falando consigo mesmo num tom triste de voz? Agora, como cria sensações de êxtase, alegria? Imagina quadros brilhantes? Eles se movem rápido ou com lentidão? Que tom de voz usa quando fala consigo mesmo? Suponhamos que alguém parece amar o trabalho, e você não, mas gostaria. Encontre o que tal pessoa faz para criar essa sensação. Ficará espantado com a rapidez com que é capaz de mudar. Vi pessoas que estavam na terapia há anos mudarem seus problemas, estados e comportamentos com frequência em poucos minutos. Afinal, frustração, depressão e êxtase não são coisas. São processos criados por imagens mentais específicas, sons e ações físicas, que você controla consciente ou inconscientemente. Já imaginou como o uso desses meios de uma forma efetiva pode mudar a sua vida? Se ama a sensação de desafio que seu trabalho lhe dá, mas odeia limpar a casa, pode fazer uma dessas duas coisas. Contrate uma empregada ou note a diferença entre como representa o trabalho e como representa limpar a casa. Representando a limpeza da casa e o desafio do trabalho nas mesmas submodalidades, você se sentirá compelido a limpar. Essa deve ser
uma boa representação para suas crianças. E se você pegar todas as coisas que odeia, mas acredita que deva fazer, e juntar a elas as submodalidades do prazer? Lembre-se, poucas coisas têm alguma sensação inerente. Aprendemos o que é agradável e o que é desconfortável. Você pode simplesmente reetiquetá-las em seu cérebro e logo criar uma nova sensação sobre elas. E se pegar todos os seus problemas, encolhê-los e colocar uma pequena distância entre eles e você? As possibilidades são infinitas. Você está no comando. É importante lembrar que, como em qualquer habilidade, é preciso repetição e prática. Quanto mais você conscientemente sugestionar estas simples mudanças e submodalidades, melhor conseguirá produzir com rapidez o resultado que quer. Poderá descobrir que mudar o brilho ou o embaçado de uma imagem tem um efeito mais forte em você do que mudar a localização ou tamanho. Uma vez que sabe isso, saberá que o brilho deve ser uma das primeiras coisas a manipular quando quiser mudar alguma coisa. Alguns de vocês devem estar pensando, essas mudanças de submodalidade são ótimas, mas o que impedirá que elas mudem de volta? Sei que posso mudar como eu me sinto no momento, e isso é valioso, mas seria ótimo se eu tivesse um meio de fazer as mudanças mais automáticas, mais consistentes. A maneira para fazer isso é através de um processo que chamaremos sistema Swish. Pode ser usado para lidar com alguns dos mais persistentes problemas e maus hábitos que as pessoas tenham. Sistema Swish é aquele que toma uma representação interna que, em geral, produz estados de enfraquecimento e faz com que automaticamente acione novas representações internas, pondo você nos estados ricos de recursos que deseja. Quando você descobre, por exemplo, quais representações internas o fazem sentir-se guloso demais, com o sistema Swish, você pode criar uma nova representação interna de alguma coisa que é mais poderosa e que, ao ser vista ou ouvida, o induza a se afastar da comida. Ao ligar as duas representações, toda vez que pensar em comer demais, a primeira representação acionará imediatamente a segunda e o porá num estado de não desejar comida. A melhor parte do sistema Swish é que, uma vez que o implante com eficácia, nunca mais terá de pensar nele. O processo acontecerá automaticamente, sem qualquer esforço consciente. Eis como o sistema Swish trabalha. Passo 1. Identificar o comportamento que quer mudar. Em seguida, faça uma representação interna desse comportamento e de como você o vê através de seus próprios olhos. Se quiser parar de roer suas unhas, imagine-se levantando sua mão, trazendo os dedos para seus lábios e roendo suas unhas. Passo 2. Tendo uma cena clara do comportamento que quer mudar, é preciso criar uma representação diferente, uma figura de como você seria se fizesse a mudança desejada e o que essa mudança significaria para você. Pode imaginar-se tirando os dedos da boca, criando uma pequena compreensão no dedo e vendo suas unhas muito bem manicuradas e você bem vestida, magnificamente arrumada, mais controlada e mais confiante. A figura que fez de si mesma nesse estado desejado deve ser dissociada. A razão para isso é que queremos criar uma representação interna ideal, para a qual você continue a ser atraído, mais do que por uma representação pela qual sinta que já tenha atração. Passo 3. Swish as duas cenas, de forma que
a experiência desprovida de recursos automaticamente acione a de recursos ricos. Uma vez que tenha capturado esse mecanismo, qualquer estímulo para acionar o ato de roer suas unhas a levará agora a um estado no qual você estará se movendo em direção àquela imagem ideal de si mesma. Ou seja, terá aberto em seu cérebro um caminho diferente de reagir diante do que no passado a teria perturbado. Eis como fazer o switch. Comece fazendo uma grande cena brilhante do comportamento que quer mudar. Então, no canto inferior direito dessa imagem, sobreponha outra imagem pequena e escura, do jeito que você quer ser. Agora, pegue essa imagem pequena e, em menos de 1 segundo, aumente o tamanho e brilho e literalmente faça irromper através da cena do comportamento que não deseja mais. Enquanto faz esse processo, diga a palavra wash com todo entusiasmo e hesitação que possa. Concordo que isso possa parecer um pouco infantil. No entanto, ao dizer a palavra wash enfaticamente, você envia ao seu cérebro uma série de poderosos sinais positivos. Uma vez tendo construído mentalmente as imagens, o processo de substituição deve estar completo em menos tempo do que o necessário para dizer wash. E você estará, então, diante de uma imagem grande, brilhante, nítida e colorida de como deseja ser. A velha imagem do que você era ficará em pedaços. A chave para implantar esse padrão reside na velocidade e na repetição frequentes. É necessário que você veja e sinta verdadeiramente como essa imagem pequena e escura aumenta para se tornar grande e brilhante, e como esta invade e domina a imagem anterior, destruindo-a e substituindo-a por um quadro ainda maior e mais magnífico de como você quer que as coisas sejam. Neste movimento você experimentará a maravilhosa sensação de ver as coisas do jeito que quer que sejam. Então, abra rapidamente os olhos para romper este estado e volte a fechá-los para repetir novamente a operação de switch. Comece a ver em tamanho muito grande o que você quer mudar, e logo faça com que a imagem pequena cresça e brilhe e exploda com um wash. Faça uma pausa para... Abra os olhos, feche-os. Veja o que quer mudar. Veja a imagem original e como quer mudá-la. Wash novamente. Faça isso 5 ou 6 vezes, tão rápido quanto puder. Lembre-se, a velocidade é fundamental e também se divertir ao fazê-lo. O que está dizendo ao seu cérebro é: veja isto, wash, faça isto, olhe isto, wash, faça isto, olhe isto, wash, faça isto, até que a imagem antiga produza o disparo automático da nova imagem, dos novos estados e assim do novo comportamento. Evoque agora a primeira imagem. O que houve? Se, por exemplo, usou o procedimento switch sobre o hábito de roer unhas, ao imaginar-se roendo-as, terá dificuldade, que parece algo não natural. Caso assim não seja, repita a prática. Desta vez procurando fazê-lo com mais clareza e rapidez, assegurando que experimente somente durante um breve instante a sensação positiva que a nova imagem proporciona, antes de abrir os olhos novamente e reiniciar o processo. Talvez não funcione se a imagem para a qual escolheu mudar não for bastante sugestiva ou desejável. É muito importante que se trata de algo bastante atraente, de maneira que propicie um estado de motivação ou desejo,
algo que realmente deseje ou que seja para você mais importante que o hábito antigo. Em alguns casos, é útil acionar novas submodalidades, como cheiro e sabor. Os resultados surpreendentemente rápidos que o padrão Swish traz se devem a certas tendências do cérebro. Nossa mente tende a evitar coisas desagradáveis e a apegar-se a agradáveis. Ao fazer com que a imagem de alguém que não precisa roer unhas seja muito mais atraente que o desejo de roê-las, você dá ao cérebro um sinal poderoso sobre a espécie de comportamento de que deve se aproximar. Fiz isso comigo e parei de roer unhas. Era um hábito totalmente inconsciente. No dia seguinte, após ter feito esse sistema Swish, de repente percebi que estava começando a chupar meus dedos. Poderia ter visto isto como um fracasso, mas considerei como progresso o fato de tornar-me consciente do hábito. Então, simplesmente fiz Swish 10 vezes e desde então nunca mais pensei em roer as unhas. Você pode também fazer isso com medos ou frustrações. Pense em alguma coisa que tenha medo de fazer. Agora, imagine essa coisa funcionando da maneira que você gostaria. Faça essa cena bem hesitante. Agora, Swish as duas 7 vezes. Pense agora na coisa que temia. Como ela fez com que se sinta agora? Se o Swish foi feito de maneira convincente, no momento em que pensar nas coisas que teme, deve automaticamente ser desviado para pensar em como gostaria que as coisas fossem. Outra variação do sistema Swish é imaginar um alvo de estilingue em sua frente. Entre os dois postes está a cena do comportamento atual que quer mudar. Coloque no estilingue uma cena pequena de como quer ser. Depois, mentalmente, olhe essa pequena imagem ser puxada mais e mais para trás, até que o estilingue seja esticado no máximo. Então solte. Veja como ela explode bem através da cena antiga na sua frente, dentro de seu cérebro. É importante que, ao fazer isso, você puxe mentalmente o estilingue no máximo antes de soltá-lo. Diga ainda a palavra wash quando soltá-lo e atravessar a velha cena limitadora de si mesma. Se fez isso da maneira correta, quando soltar o estilingue, a cena deverá vir para você tão rápida que a sua cabeça a revide. Pare agora mesmo e gaste um momento para evocar algum pensamento ou comportamento limitador que gostaria de mudar. E use esse sistema Swish de estilingue para mudá-lo. Lembre-se que sua mente pode desafiar as leis do universo de uma maneira crucial. Ela pode voltar para trás. O tempo não pode, nem os acontecimentos, mas sua mente pode. Digamos que você entre em seu escritório e a primeira coisa que nota é que um relatório importante não foi escrito. O relatório incompleto tende a deixá-lo num estado carente de recursos. Você se sente zangado, frustrado. Está pronto para sair e gritar com sua secretária, mas gritar não irá produzir o resultado que quer. Fará somente uma situação má ficar pior. A chave é mudar seu estado, voltar para trás e pôr-se num estado que lhe permita conseguir que as coisas sejam feitas. É o que pode fazer, rearrumando suas representações internas. Tenho falado através deste livro de você ser um soberano, estar no controle, dirigir seu próprio cérebro. Agora está vendo a maneira como consegui-lo. Nos poucos exercícios que fizemos até agora, você viu que tem a capacidade de controlar totalmente seu próprio estado. Pense como seria sua vida se todas as suas boas experiências fossem lembradas com clareza. Próximas e coloridas, soassem alegres, rítmicas e melódicas, como
contatos quentes e nutrientes. E se suas experiências negativas ficassem registradas como velhas imagens pequenas, embaçadas como vozes quase inaudíveis e formas indefinidas que, por estarem muito distantes, deixaram de incomodá-lo? É o que fazem as pessoas bem-sucedidas inconscientemente. Sabem como aumentar o volume das coisas que as ajudam e desligar o som das que não o fazem. O que você aprendeu neste capítulo foi modelar tudo isso. Não estou sugerindo que ignore os problemas. Há situações que devemos enfrentar, indiscutivelmente. Todos nós temos algum conhecido que, por mais que as coisas lhe tenham saído bem durante o dia, volta para casa em estado de depressão total. Por quê? Porque uma coisa entre 100 deu errado. Daquilo que deu errado, certamente fazem uma imagem enorme, assustadora, que transforma tudo o mais em sucessos ínfimos, mortos e insignificantes. Muitas pessoas passam a vida toda assim. Tive clientes que me disseram: estou sempre deprimido, até com um certo orgulho, porque estar deprimido se tornou parte de sua forma de ver o mundo. Pois bem, muitos terapeutas começam abordando a tarefa, longa e árdua, de desenterrar as causas dessa depressão. Deixam que o paciente lhes fale de sua depressão durante horas. Remexeriam a lata do lixo mental do paciente até descobrir as experiências originais de melancolia e abusos emocionais passados. Os relacionamentos terapêuticos feitos com tais técnicas são muito longos e muito caros. Ninguém está sempre deprimido. Depressão não é uma condição permanente, como perder uma perna. É um estado, e a maioria das pessoas pode entrar e sair dele. Na verdade, muitos dos que passam por uma depressão tiveram na vida numerosas experiências felizes, talvez tantas ou até mais que a média. O que acontece é que não representam essas experiências para si mesmas de maneira brilhante, grandiosa e associada. Além disso, costumam pintar as épocas felizes como muito afastados e não imediatos, em vez de próximos. Pare o momento agora e lembre-se de um evento que aconteceu na semana passada e empurre-o para longe. Ainda parece a você uma experiência recente? E se o trouxer para mais perto? Parece agora mais recente? Algumas pessoas pegam suas experiências felizes do momento e empurram-nas para bem longe, e assim parecem que aconteceram há muito tempo. E guardam seus problemas perto. Nunca ouviu uma pessoa dizer: só preciso manter alguma distância de meus problemas. Você não precisa voar para alguma terra distante para fazer isso. Só empurre-os para longe de você em sua mente. E note a diferença. Pessoas que se sentem deprimidas sempre têm seus cérebros repletos de imagens dos maus tempos, grandes, barulhentas, próximas, pesadas, insistentes, e dos bons tempos guardam só partículas finas e cinzentas. A maneira de mudar não é mergulhar nas lembranças más, é mudar as submodalidades, a estrutura real das lembranças em si. A seguir, ligue o que costuma fazê-lo sentir-se mal às novas representações que farão você se sentir em condições de enfrentar os desafios da vida com vigor, humor, paciência e força. Algumas pessoas dizem: espere um momento, você não pode mudar as coisas tão rapidamente. Por que não? É frequente ser muito mais fácil agarrar alguma coisa num instante do que num longo período de tempo. É assim que o cérebro aprende.
Pense em como assiste a um filme. Você vê centenas de cenas e as põe juntas num todo dinâmico. E se você visse uma cena, então, uma hora mais tarde, visse outra, e um dia ou dois mais tarde, visse uma terceira? Não conseguiria nada disso, não é? Mudança pessoal pode funcionar da mesma maneira. Se você faz alguma coisa, se faz uma mudança em sua mente agora, se muda seu estado e comportamento, você pode mostrar-se da maneira mais dramática que é possível. É um golpe mais potente do que meses de pensamentos angustiantes. A física quântica nos diz que a matéria não muda continuamente no tempo. Ela dá saltos medidos em quânticos, quantidades indivisíveis de energia eletromagnética. Pulamos de um nível de experiência para outro. Se não gosta de como se sente, mude o que você representa para si. É bem simples. Olhemos para outro exemplo, o amor. Amor, para a maioria de nós, é uma experiência maravilhosa, etérea, quase mística, e também importante do ponto de vista da modelagem. Notar que amor é um estado, e como todos os estados e todos os resultados, ele é produzido por conjuntos específicos de ações ou estímulos, quando são percebidos ou representados de certas maneiras. Como você se apaixona? Um dos mais importantes ingredientes perceptivos de se apaixonar é associar todas as coisas que ama em alguém e dissociá-lo das coisas de que não gosta. Apaixonar-se pode ser uma sensação tão inebriante, desorientadora, porque não é equilibrada. Você não está fazendo uma folha de balanço das boas e más qualidades de uma pessoa, para pô-la num computador e aguardar o que sairá. Está totalmente associado a uns poucos elementos da outra pessoa, que acha inebriantes. Pelo menos, no momento, você nem está consciente das falhas. O que arruina os relacionamentos? Existem, claro, muitos fatores. Um deles pode ser que, em primeiro lugar, você não mais associe as coisas que o atraem a essa pessoa. De fato, você pode ter ido tão longe ao associá-las a todas as experiências desagradáveis que tiveram e dissociá-las das agradáveis que compartilharam. Como acontece isso? Uma pessoa pode ter feito grandes cenas devido ao hábito de seu companheiro deixar a pasta de dentes destampada ou espalhar seus pertences pelo chão. Talvez ele não mais lhe escreva bilhetes amorosos, ou, possivelmente, ela se lembra do que ele lhe disse no calor de uma discussão, e escuta esse diálogo repetir-se com frequência em sua cabeça, reexperimentando como se sentiu. Ela não se lembra da maneira gentil como ele a tocou nesse dia, ou as coisas especiais que disse na semana anterior, ou o que fez para ela no aniversário deles. Os elementos podem seguir indefinidamente. Tenha em mente que, decididamente, não há nada errado em fazer isso. Só entenda bem que esse tipo de representações provavelmente não fortalecerá seu relacionamento. E se você, no meio de uma discussão, lembrar-se da primeira vez que se beijaram ou ficaram de mãos dadas, de uma ocasião quando seu amado fez alguma coisa muito especial para você, e imagine aquela cena grande, próxima e brilhante outra vez. Nesse estado, como tratará essa pessoa que você ama? É fundamental que olhemos para qualquer padrão de comunicação e nos perguntemos regularmente: se continuo a representar coisas para mim dessa maneira,
Como será o resultado final em minha vida? Para que direção meu presente comportamento está me levando? É para lá que quero ir? Agora é hora de examinar o que minhas ações mentais e físicas estão criando. Você não quer descobrir mais tarde que alguma coisa que poderia ter mudado simples e facilmente levou-o para um lugar aonde não quer estar. Pode ser valioso notar que, se tem uma maneira particular de associação e dissociação, há muitas pessoas que passam a maior parte de seu tempo desassociadas da maioria de suas representações. Raras vezes parecem ficar emocionalmente movidas por alguma coisa. A dissociação tem sua vantagem. Se você se mantém fora de emoções muito profundas acerca de algumas coisas, tem mais recursos para enfrentá-las. No entanto, se esse for seu sistema consistente de representar a maioria de suas experiências na vida, você está realmente perdendo o que gosto de chamar o sumo da vida. Uma tremenda quantidade de alegria. Orientei pessoas conservadoras que eram limitadas em expressar o que sentiam sobre suas vidas e organizei novos sistemas perceptivos para elas, aumentando muito suas representações interiores associadas. Elas se tornaram mais vivas e descobriram a vida como uma experiência toda nova. Por outro lado, se todas ou a grande maioria de suas representações interiores estão totalmente associadas, você pode encontrar-se num desacerto emocional. Você pode ter grande dificuldade em competir com a vida porque sente cada coisa pequena. E a vida não é sempre engraçada, fácil ou excitante. Uma pessoa que é totalmente associada com tudo na vida é muito vulnerável e, em geral, encara as coisas muito pessoalmente. A chave para a vida é uma balança para todas as coisas, incluindo os filtros perceptivos de associação e dissociação. Podemos nos associar com ou nos dissociar de qualquer coisa que quisermos. A chave é associar conscienciosamente para nos ajudar. Podemos controlar qualquer representação que fazemos em nosso cérebro. Lembra-se quando aprendemos sobre o poder de nossas crenças? Aprendemos que não nascemos com crenças e que elas podem mudar. Quando éramos pequenos, acreditávamos em algumas crenças que agora achamos ridículas. Terminamos o capítulo sobre as crenças com uma questão-chave. Como adotarmos as crenças que nos habilitam e desistirmos das negativas? O primeiro passo é tornar-se consciente de seus efeitos fortalecedores em nossas vidas. Está dando o segundo passo através deste capítulo, mudando a maneira como representa essas crenças para si. Pois se você muda a estrutura de como representar alguma coisa para si, mudará como se sente sobre isso, e assim mudará o que é verdadeiro em sua experiência de vida. Você pode representar coisas para si de forma que, consistentemente, o fortaleça agora. Lembre-se, uma crença é um forte estado emocional de certeza que você mantém sobre pessoas, coisas, ideias ou experiências específicas de vida. Como você cria essa certeza? Através de submodalidades específicas. Você acha que estaria tão certo sobre alguma coisa que é escura, fora de foco, minúscula e afastada em sua mente como estaria sobre alguma coisa que é justamente o oposto? Também seu cérebro tem um sistema de arquivar. Algumas pessoas guardam as coisas em que acreditam na esquerda e as coisas sobre as quais não estão certas na direita. Sei que isso parece ridículo, mas você pode mudar uma pessoa que tenha esse sistema de codificar simplesmente fazendo com que ela, por exemplo,
Pegue as coisas das quais não tem certeza da direita e coloque-as na esquerda, onde seu cérebro arquiva coisas que ela acredita. Assim que faz isso, começa a sentir-se seguro. Começa a acreditar em uma ideia ou conceito do qual somente um momento atrás não tinha certeza. Essa mudança de crenças é feita simplesmente contrastando como você representa alguma coisa, que sabe com certeza que é verdadeira, com alguma coisa da qual não tem. Comece com alguma crença da qual esteja bem certo, que seu nome é fulano de tal, tem 35 anos e que nasceu em Atlanta, Geórgia, ou que ama seus filhos com todo o seu coração, ou que Miles Davis é o maior trompetista da história. Pense em alguma coisa em que acredite sem reserva, alguma coisa da qual esteja totalmente convencido que é verdade. Agora, pense em alguma coisa da qual não tenha certeza, alguma coisa que quer acreditar, mas da qual não se sente agora bastante certo. Pode querer usar uma das 7 mentiras do sucesso explicadas no capítulo 5. Não escolha alguma coisa em que realmente não acredite, pois seria o mesmo que acreditar plenamente que tal coisa não é verdadeira. Agora percorra suas submodalidades como fizemos antes, ao lidarmos com motivação. Percorra todos os aspectos visuais, auditivos e sinestésicos da coisa em que acredita totalmente. Faça então o mesmo para a coisa da qual não está tão certo. Esteja consciente das diferenças entre elas. As coisas nas quais você acredita estão assentadas num local e as coisas das quais não está certo em outro. Ou estão as coisas nas quais acredita mais próximas, mais brilhantes ou maiores do que as coisas das quais não está certo? Está num quadro estático e a outra em movimento? Está uma se movendo mais rápido que a outra? Agora faça o que fizemos com a motivação. Reprograme as submodalidades da coisa da qual não está certo para igualá-las com aquelas das coisas que você acredita. Mude as cores e a localização. Mude as vozes, os tons, os tempos, o timbre dos sons. Mude as submodalidades da textura, peso e temperatura. Como se sente quando tiver terminado? Se você transformou corretamente a representação que costumava causar incerteza, sentirá certeza sobre a mesma coisa da qual há poucos momentos atrás não tinha certeza. A única dificuldade que muitas pessoas têm é sua crença de que você simplesmente não pode mudar coisas tão depressa. Essa pode ser uma crença que também queira mudar. Esse mesmo processo pode ser usado para descobrir a diferença em sua mente entre coisas sobre as quais está confuso e coisas que sente que compreende. Se estiver confuso com alguma coisa, pode ser porque sua representação interior é pequena, desfocada, escura ou afastada, enquanto as coisas que compreende são representadas como mais próximas, brilhantes e mais focadas. Veja o que acontece com suas sensações quando muda suas representações para serem exatamente como aquelas das coisas que compreende. É claro que aproximar coisas ou torná-las mais brilhantes não intensifica a experiência para todos. O oposto pode ser verdade. Algumas pessoas sentem as coisas se intensificarem quando ficam mais escuras e mais desfocadas. A questão é descobrir quais submodalidades são a chave para você ou para a pessoa que quer ajudar a criar mudança e então ter suficiente poder pessoal para seguir adiante e usar seus instrumentos. O que estamos na verdade fazendo enquanto trabalhamos com submodalidades é rerotulando
o sistema de estímulos que diz ao cérebro como se sentir sobre uma experiência. Seu cérebro responde a quaisquer sinais, submodalidades que você lhe dê. Se fornece sinais de um tipo, o cérebro sentirá dor. Se for na submodalidade diferente, pode sentir-se ótimo, em questão de momentos. Por exemplo, enquanto estava dirigindo um treinamento para profissionais de neurolinguística em Phoenix, Arizona, comecei a notar que um grande número de pessoas na sala mostrava uma enorme quantidade de tensão muscular em suas faces, fazendo expressões que interpretei como expressando dor. Mentalmente, revi sobre o que estava falando e não encontrei nada que pudesse ter acionado tal resposta, com tantas pessoas. Assim, finalmente perguntei a alguém: "O que está sentindo neste momento?" A pessoa disse: "Tenho uma tremenda dor de cabeça." Assim que ela disse isso, outra também disse, e outra, e outra. Mais de 60% das pessoas na sala estavam com dor de cabeça. Explicaram que as luzes brilhantes necessárias para gravar o videotape estavam ofuscando seus olhos e achavam isso irritante, doloroso mesmo. Para piorar, estávamos em uma sala sem janelas e a ventilação tinha encrencado cerca de 3 horas antes, e então estava muito quente. Todas essas coisas criaram uma mudança fisiológica nessas pessoas. Assim que podia eu fazer? Mandar todos embora? Claro que não. O cérebro entrega dor só quando recebe estímulos que são representados de uma maneira que diz a ele para sentir dor. Assim fiz as pessoas descreverem as submodalidades de suas dores. Para algumas era pesada e latejante, para outras não. Algumas sentiam dor muito grande e ampla. Você pode imaginar como isso parecia, enquanto para outras era pequena. Então, fiz com que mudassem as submodalidades da dor. Em primeiro lugar, desassociando-se dela e pondo-a do lado de fora deles, e que saíssem de suas sensações, fazendo-os ver a forma e o tamanho da dor, e colocando-a cerca de 3 metros na frente deles. A seguir, fiz com que tornassem suas representações maior e menor, fazendo-a crescer e explodir através do teto, e então encolher quando caía. Fiz então com que empurrassem a dor para o sol e olhassem-na derreter, caindo então na terra como luz, para alimentar as plantas. Finalmente perguntei como se sentiam. Em menos de 5 minutos, 95% não tinha mais dor de cabeça. Eles mudaram suas representações interiores do que estavam avisando o cérebro para fazer. Então, o cérebro, agora recebendo os novos sinais, estava produzindo uma nova resposta. Os restantes 5% levaram outros 5 minutos para fazer mudanças mais específicas. Um homem estava experimentando uma enxaqueca e até ele sentiu-se bem outra vez. Quando descrevo este processo para algumas pessoas, elas têm dificuldade em acreditar que podem eliminar sua dor com tanta rapidez e facilidade. No entanto, você já não fez isso inconscientemente muitas vezes? Pode lembrar-se de alguma vez quando estava sentindo dor, mas teve de fazer outra coisa, ou alguma coisa excitante aconteceu. E quando mudou o que estava pensando ou representando para seu cérebro, não sentiu mais dor? A dor pode simplesmente ir embora e não voltar outra vez, a menos que comece a representá-la para si. Com uma pequena porção de direção consciente de nossas representações interiores, você pode eliminar com facilidade dores de cabeça à vontade. De fato, uma vez que aprenda os sinais que produzem resultados específicos em seu cérebro,
Você pode fazer-se sentir-se da maneira que quiser, com relação a praticamente qualquer coisa. Uma advertência final. O maior conjunto de filtros em experiências humanas pode dirigir ou afetar sua capacidade de manter novas representações interiores, ou até fazer as mudanças em primeiro lugar. Esses filtros referem-se ao que nós mais valorizamos e aos benefícios inconscientes que podemos estar recebendo de nosso comportamento atual. O êxito e importância dos valores são um capítulo em si. Discutiremos o ganho inconsciente secundário no capítulo 16, no processo de recompor. Se a dor está enviando a você sinais importantes sobre alguma coisa que precise mudar em seu corpo, a menos que resolva essa necessidade, a dor provavelmente voltará, porque está lhe sendo útil. Como o que já aprendeu até agora, você pode melhorar bastante sua própria vida, assim como a vida de alguém que conheça. Olhemos para outro aspecto da maneira pela qual estruturamos nossa experiência, o ingrediente crítico que pode nos fortalecer para efetivamente modelar qualquer um.